Muito bem-vindos a esta comissão, senhores e senhores. Com a palavra, o senhor Luiz Alberto Menezes Barreto, por até 20 minutos. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Muito obrigado. Senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão, deputado Efraim Filho, senhor relator, deputado Sérgio de Souza, em cujos nomes eu cumprimento todos os deputados presentes, meus colegas dos Correios, pessoal de Minas Gerais que viajou até aqui para participar dessa audiência, os colegas de outros fundos de pensão, representantes de outros fundos de pensão. É com muita honra que nós estamos aqui para, enfim, debater esse assunto que tem afligido milhões de brasileiros e brasileiras. Lucimar, você pode... Não, tá bom. Senhoras e senhores da audiência, a ADICAP, Associação dos Profissionais dos Correios, se sente muito honrada com o convite recebido da CPI para estar presente nessa audiência pública e espera poder contribuir de forma objetiva e concreta para o sucesso dos trabalhos da comissão. Eu vou lendo aqui um texto e algumas planilhas vão sendo mostradas, alguns slides, tá? Lucimar, pode passar, por favor. O Fundo de Pensão dos Trabalhadores dos Correios, o Postales, é na atualidade nossa maior preocupação. Somos mais de 120 mil participantes, entre ativos e assistidos, nos dois planos administrados pelo Postales. O Plano Benefício Definido, saudado em 2008, e o Postal Prev, o Plano de Contribuição Definida, que foi criado a partir do saudamento do Plano de Benefício Definido. Isso significa, pela média familiar, aproximadamente 500 mil de pessoas que têm suas vidas ligadas diretamente ao Postales. Pode passar, Lucimar, por favor. A ADICAP tem denunciado há um bom tempo os problemas do Postales. Em agosto de 2014, chegamos a pedir formalmente à APREVIC a intervenção em nosso fundo de pensão. Antes, fizemos várias tentativas de diálogo com a diretoria dos Correios e com a APREVIC e diálogos sem resultados práticos com a diretoria do Postales. O pedido de intervenção foi formulado em conjunto com duas outras entidades representativas, a ANAPOST, que é a Associação Nacional dos Participantes do Postales, e a FINDECT, que é a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Juntas, nossas entidades representam mais de 70 mil participantes. Mais um slide, por favor, Lucimar. Quando formulamos esse pedido de intervenção, muitos associados ficaram surpresos, pois uma medida assim poderia trazer sérias consequências. A ADICAP, porém, já vislumbrava que a situação do fundo BD saudado era trágica, quase de insolvência. Mas o discurso da direção dos Correios e do Postales era em sentido contrário, garantindo a liquidez e a solvência do plano. Os déficits mensais foram crescendo, esqueletos foram sendo apresentados e se chegou ao final de 2014 a um inacreditável déficit a ser equacionado superior aos ativos líquidos do plano BD saudado. Os déficits alcançaram mais de 5,6 bilhões de reais. Desse montante, 3,4 bilhões corresponde apenas a déficits financeiros. Mais um slide, Lucimar. Diante de um quadro tão grave, o Postales aprovou às pressas um brutal plano de equacionamento. Os trabalhadores foram informados que teriam que pagar uma contribuição adicional de 25,98% sobre o valor dos benefícios proporcionais saudados durante 15 anos e meio, 180 meses. Os aposentados, além desse percentual, continuariam pagando também os 9% que eles já pagam. Ou seja, do benefício recebido pelos aposentados e pensionistas, 35% seriam suprimidos para pagar esse rombo. Um drama para 500 mil de pessoas que da noite para o dia passariam a ter uma redução inadministrável dos seus orçamentos familiares. Convém lembrar que as pessoas de terceira idade têm gastos substanciais e contínuos
com remédios e acompanhamento médico. Como ficaria a vida dessas pessoas? O próximo slide. A ADICAP ingressou com ação na Justiça e conseguiu uma liminar que impediu o primeiro desconto. A liminar foi derrubada, mas nesse meio tempo, o Postales firmou um termo de ajuste de conduta com a Previc. Em consequência desse TAC, o plano de equacionamento foi cancelado e será feito um novo plano até o final de 2015 para aplicação em 2016. Então, esse tempo é o que nós temos para resolver todas essas diferenças e tirar esse sacrifício, essa conta injusta das costas dos trabalhadores, dos aposentados. O caso do Fundo BD Saudário do Postales tem características peculiares a serem investigadas, especialmente o tamanho do déficit frente ao seu patrimônio. Não vemos como um fundo saudado, que deveria, por sua própria natureza, praticar investimentos conservadores e seguros, possa ter perdido tanto em investimentos que não parecem justificáveis e em um tempo tão curto. Pois em 2012 nós já tivemos um saldamento de um rombo de 1 bilhão. Um dos casos mais comentados pela imprensa é o das aplicações feitas em títulos da dívida externa da Venezuela e da Argentina. O Postales alega que o gestor não poderia ter feito essas aplicações, pois o regulamento do fundo previa aplicações em títulos públicos brasileiros. Alega ainda que está acionando o banco BNY Mellon, que é o Banco de Nova York, administrador que deveria ter fiscalizado as aplicações feitas pela Atlântica Acer, gestora do fundo. Esse caso, inclusive, já foi objeto de investigação pela SEC, que é a CVM americana, é o órgão que regula o mercado de capitais, em função de pagamentos excessivos de comissões em operações com notas estruturadas, e também pela CVM aqui no Brasil. Mais um slide, por favor. Sobre este caso, a ADICAP tem várias perguntas que esperam sejam respondidas no recorrer do trabalho desta CPI. Por exemplo, por que o Postales investiria num fundo da dívida pública brasileira, pagando comissões significativas, excessivas, segundo a SEC, aos intermediários, se podia simplesmente, com toda segurança, adquirir títulos diretamente do Tesouro Nacional, como inclusive tem feito muito nos últimos meses. Quando se pega a média dos investimentos em letras do Tesouro, das empresas de previdência complementar, se observa a diferença brutal entre os investimentos feitos pelo Postales e os investimentos feitos pelo mercado, pelos outros fundos de previdência. O Postales chega a investir 0,4%, enquanto os outros fundos de pensão investiam na época 17%. Porque o montante desse investimento, devidamente corrigido, ainda não foi devolvido ao Postales, já que restou claro que a gestão terceirizada do fundo, supervisionada pelo BNY Mellon, não cumpriu suas obrigações. Porque o Postales concentrou tanto seus investimentos sob a supervisão do BNY Mellon, os quais correspondem à maior parte do déficit financeiro do Instituto. Outro caso bastante comentário refere-se às aplicações de Postales de outros fundos no Banco BVA. O Postales investiu 50 bilhões no BVA com aportes. Essa passagem é muito interessante, senhores e senhoras. O Postales fez aportes no Banco BVA em 1º de agosto de 2012 e 18 de setembro de 2012. O Banco Central decretou intervenção no BVA em 19 de outubro de 2012, com posterior decretação de liquidação extrajudicial ou falência. Será que o Postales nada sabia sobre a situação do BVA, que já estava em toda a imprensa? Ou teria sido um azar? Para esclarecer alguns pontos aqui, eu trouxe a proposta do BNY Mellon, do Serviço para o Postales. Ele consta uma passagem muito interessante que explica essa ação do Postales com o BNY Mellon. Eu vou ler um pequeno trecho
Ou seja, e esta é a peça-chave da proposta ora apresentada, cabem ao administrador, tanto à instituição como a seus dirigentes e aquele registrando, como pessoa física, registrado como pessoa física junto à CVM, todas as responsabilidades, especificamente as de ordem criminal, administrativa e civil, decorrentes dos serviços que prestar ao fundo, bem como daqueles que vier a subcontratar com terceiros. Ou seja, todos os prejuízos do Postales que ocorreram em fundo sob a gestão do Benipslon Melo, está aqui claro, são de responsabilidade do Benipslon Melo. É por isso que o Benipslon Melo tem que ser convocado, tem que explicar, e tem que, se ele teve problemas, ele vai ter que dizer aqui quais foram os problemas. Mas ele tem que pagar o que deve, e não jogar essa conta nas costas dos trabalhadores dos Correios, que não tem nada a ver com isso. Que se a gente pudesse investir, a gente investir em ações mais sólidas. Como a Petrobras teve uma queda de mercado, mas todo mundo sabe que é momentâneo, que daqui a pouco recupera. E não na bodega de seu Joaquim. Existe uma prática fabulosa aqui de investimentos em empresas que ninguém aqui nunca ouviu falar. É uma prática que supõe-se, né, que seja uma prática muito nefasta. Presidente, eu vou deixar esse contrato, tá? Muito bem-vindo. Anexo à documentação da CPI disponível para os senhores. O slide 8, por favor. Esse, do BVA. A ADCAP, sobre o BVA, a ADCAP gostaria de saber o seguinte: por que o Postales resolveu fazer 2 investimentos de monta no BVA, exatamente às vésperas da intervenção do Banco Central naquele banco? Quanto do valor investido o Postales conseguirá reaver? Que outros negócios possuem ou possuíram com o Postales os controladores do BVA, incluindo o senhor José Augusto Ferreira dos Santos, também mencionado em matérias da imprensa como controlador de empresas envolvidas na máfia do lixo em Santo André? Está aqui matéria do Estadão. Dono do BVA teve empresa envolvida na máfia do lixo de Santo André. Tem outra matéria da Tribuna de Indaiá. Dono do BVA foi sócio de Ronan, proprietário da aviação Indaiatubana. Para quem acompanha os noticiários políticos e policiais, sabe muito bem quem é esse cidadão Ronan, onde ele está envolvido. Sobre a quebra do BVA, a revista Exame, de 19 de outubro, ela traz um trecho interessante. Atualmente, a instituição tem em caixa menos que o estabelecido por lei para poder emprestar dinheiro. No começo de setembro, um levantamento do Banco Central apontava que o BVA era o único banco do mercado com índice de Basileia abaixo de 11%, limite mínimo estabelecido pelo governo. Quanto menor o indicador, mais baixa é a capacidade de a instituição financeira emprestar dinheiro sem comprometer sua solidez financeira. Na época, o percentual do BVA estava em 9,5%. Quem trabalha com o mercado de ações não saberia disso? E essa saiu ontem. BNY, no Monitor Mercantil. BNY Mellon paga quase 15 milhões de dólares por caso de suborno. Então eu vou deixar também essas matérias, deputado, senhor presidente, porque elas contribuem. Junte-se aos autos e à disposição dos senhores e senhoras. Esses negócios, entre os quais citamos a Multi, né? A Multi também era um fundo que tem investimento de outros fundos. Tinha o senhor José Augusto Ferreira dos Santos, o dono do BVA, como proprietário. E esse fundo foi vendido depois para um grupo muito sério, creio que do Rio Grande do Sul.
mas foi criado pelo senhor Zé Augusto e foi o que vendeu parece-me, que vendeu as ações das empresas de energia, que também deram prejuízo para o Postales. Comentamos anteriormente que o principal fundo do Postales é o BD Saudado, um fundo que, por sua natureza, deveria pautar suas aplicações em segurança, pois não possui novas fontes de recurso além dos resultados de suas aplicações. Um fundo, quando é saudado, ele não recebe mais contribuição. Então, ele tem que gerir aquele dinheiro que ele tem de uma forma conservadora para garantir o pagamento das aposentadorias. Que tal, então, aplicar os recursos desse fundo conservador numa nova bolsa de valores ou então numa escola falida? Pois isso também foi feito pelo Postales. Na ATG e no Grupo Galileu, alguns dos empreendimentos controlados pelo senhor Arthur Mário Pinheiro Machado e que possuem investimentos do Postales, o Instituto aplicou, respectivamente, 295 milhões e 120 milhões pelos números divulgados. A ATG, que é a empresa que criaria essa nova Bolsa de Valores, já teria consumido cerca de 230 milhões de reais sem ter produzido resultado algum. E a Universidade e a Gama Filho do Grupo Galileu estão falidas. Então, percebe-se no Postales, porque a gente busca no Pai Google, né, algumas informações e sempre acha os mesmos nomes envolvidos em várias coisas. São coisas que essa CPI vai conseguir localizar e vai conseguir resolver. Nós temos muita esperança, viu, deputado, no trabalho aqui da CPI. Mais um slide, por favor. Sobre esses casos, a ADICAP gostaria de saber por que o Postales teve tanta preferência pelos negócios empreendidos pelo senhor Arthur Mário Pinheiro Machado, a ponto de arriscar neles os elevados montantes que arriscou. Por que o Postales aceitou garantias que não se mostram consistentes, impedindo a recuperação dos investimentos do Grupo Galileu? As garantias eram a mensalidade do curso de medicina. Quando será lançada a nova Bolsa de Valores brasileira para concorrer com a Bovespa? Além da ATG, do Grupo Galileu e da Risk Office, a Risk Office é a empresa que calcula os riscos do Postales e que também tem o senhor Arthur Mário Pinheiro Machado presente. Além dessas empresas, quais outras participam dos investimentos do Postales? Tem mais empresas do senhor Arthur Mário Pinheiro Machado? Tem mais empresas do ex-dono do BVA? Uma questão que salta aos olhos de quem analisa os investimentos do Postales é a existência de negócios feitos com partes relacionadas, o que fere princípios básicos de segurança e investimento e as próprias normas. Quando alguém aluga um imóvel, por exemplo, ninguém aceita como fiador a esposa do locador, lógico. E outras situações similares, né? Para o Postales, isso parecia não ser importante. Alguns casos que poderão ser investigados pela comissão são os da Canabrava Agrícola e da Canabrava Energética, mencionados em matéria da revista Exame desta quinzena, e outros em que a empresa com mesmos controladores montaram operações entre si e emitiram títulos em seguida adquiridos pelo Postales, muitas vezes de forma desenquadrada com relação aos limites estabelecidos, sem garantias adequadas e aparentemente sem análise de risco e jurídica. Para a ADICAP merece esclarecimento o fato de o Postales ter preferido operações assim, muitas vezes com empresas novas, com patrimônio supervalorizado ou endividadas e sem garantias sólidas, e em vez de adquirir, por exemplo, os títulos públicos que seriam bem mais seguros. Mais um slide, por favor, Lucimar. Sobre essa questão de negócios com partes relacionadas, a ADICAP gostaria de saber por que o Postales não evitou esse tipo de negócio? Por que as fiscalizações feitas pela Previc
no Postales não exigiram tempestivamente a correção desses problemas. Porque a patrocinadora dos Correios, que exerce o poder de fato e de direito no Postales, responsável pela indicação de toda a diretoria do Instituto e detentora do controle do Conselho Deliberativo, por intermédio do voto de qualidade, não atuou e não fiscalizou, como determina a lei que rege a presidência privada no país, deixando que seus indicados praticassem os atos que redundaram nesse prejuízo bilionário que querem cobrar dos participantes, empregados dos Correios. Que medidas estão sendo tomadas pelo Postales para responsabilizar os dirigentes e ex-dirigentes que não observaram a vedação de negócios com partes relacionadas? Esses casos que comentamos hoje são uma pequena amostra do que a CPI vai encontrar ao analisar os investimentos feitos pelos Postales nos últimos anos e que resultaram em um déficit acumulado superior aos ativos líquidos no caso do fundo BD Saldado. A DICAPRI acredita que os senhores serão surpreendidos pela facilidade com que dezenas ou centenas de milhões de reais de nossas aposentadorias foram alocadas em aplicações que nenhum sentido faziam para um fundo de pensão, conforme deverá estar apontado nos relatórios de fiscalização efetuados no Postales pela Previc e por outros órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público Federal, o TCU, a Polícia Federal, e que até agora não produziram nenhum resultado concreto para a recuperação dos prejuízos. Este suposto conluio, formado por empresários, dirigentes, instituições financeiras e, segundo diz a imprensa, também políticos, para se apropriar de nossas aposentadorias, precisa ser desbaratado. Os prejuízos que nos imputaram precisam ser recuperados. Não se admite que pessoas roubem aposentados. Não se admite que pessoas roubem nada, mas quem rouba aposentado, sinceramente, me desculpem a palavra dura, é um miserável. E merece, como tal, ser exposto perante a sociedade e devidamente punido. Mais um slide, por favor, Luciano. Nossa maior esperança hoje é que as investigações da CPI resultem no resgate dos direitos de milhares de participantes e assistidos que passaram a vida toda contribuindo para seus fundos de pensão e agora se veem surpreendidos pela dilapidação do patrimônio dessas entidades. É algo muito grave que afeta as aposentadorias de idosos e a vida de pessoas honestas e trabalhadoras que deveriam ser protegidas pelo governo e pelas empresas patrocinadoras e jamais prejudicadas com a leniência desses. Tratamos aqui de centenas de milhares de brasileiros que precisam hoje da atenção de seus bons representantes no Congresso, dos quais se espera uma atuação firme e efetiva no combate a esse estado de coisas. Nós agradecemos a oportunidade e a DICAP se coloca à inteira disposição da comissão, honrada com a oportunidade de participar dessa audiência. Muito obrigado. Com a palavra para o início das inquirições